A Rússia aumentou a produção de aviões a níveis recordes e, até o final de 2025, apresentará o melhor resultado de todo o período pós-soviético. Por que isso só foi possível com a produção de aviação militar e não civil? Quantas aeronaves foram construídas, quais projetos estão em andamento e qual é a nossa posição no mundo hoje? Vamos falar sobre isso, assim como sobre o novo herói da semana, após um breve resumo das notícias positivas. Mais um lote de caças-bombardeiros Su-34 foi entregue às tropas, assim como novos lotes de veículos de combate de apoio a tanques e complexos robotizados, Depecha também foram enviados para as Forças Armadas. Em São Petersburgo foi lançado o navio-chefe de passageiros do projeto F-2, e no Tartaristão foi inaugurada uma fábrica de baterias de íons de lítio. A Katyusha começou a produzir em série a primeira placa de circuito impresso para impressora na Rússia, usando textolito nacional. Em Voronezh começou a produção de equipamentos agrícolas. Na região de Moscou, abriu uma fábrica de equipamentos de pesagem. Em Sakhalina, uma de processamento de peixe. E em Tula, um complexo de suínos. Ao final de 2025, a Corporação Unida de Construção Aeronáutica da Rússia aumentará a produção de aviões em 50% e estabelecerá um recorde para todo o período pós-soviético, principalmente devido à aviação militar. Essa declaração foi feita no início de outubro pelo diretor-geral da corporação, Vladimir Badeka, e essa é uma informação muito valiosa que permite levantar um pouco o véu de mistério sobre o assunto, já que informações precisas sobre a quantidade produzida desde 2022 não são publicadas. E embora em nossos programas vocês ouçam regularmente notícias sobre a entrega de lotes de determinados aviões de combate às tropas, a quantidade de aeronaves em cada lote não é divulgada. Por um lado, isso é sensato nas condições da operação militar especial em andamento. Por outro, qualquer falta de informação gera especulações desnecessárias. A declaração de Badeka de que este ano será estabelecido um recorde para todo o período pós-soviético indica que as fábricas produzirão mais de 101 aviões, afinal exatamente esse número foi produzido no recorde ano de 2014, segundo dados do Centro de Análise de Estratégias e Tecnologias. De acordo com os comunicados oficiais, neste ano as tropas receberam principalmente caças-bombardeiros Su-34 e caças multifuncionais Su-35S, mas é preciso ter em mente que, provavelmente, nem todas as entregas se tornam conhecidas. Recentemente, mencionamos que, de acordo com a imprensa ocidental, a Rússia tem cerca de 40 Su-57 em serviço, enquanto fontes oficiais russas quase não divulgaram essas entregas. O recorde anunciado para 2025 parece bastante realista, pois, após o início da operação militar especial, nossas fábricas precisaram de tempo para expandir sua capacidade de produção. Nos últimos anos, informamos vocês sobre a inauguração de novos setores, linhas de produção, aquisição de equipamentos e contratação de pessoal adicional. E agora, tudo isso junto começou a dar o resultado esperado, permitindo aumentar várias vezes a produção de aviões de combate em comparação com 2021. Vale ressaltar que estamos falando sobre a produção de aviões de combate. O tema da produção de helicópteros de combate é muito mais sigiloso, e nenhum dado sobre eles é publicado. Considerando que as fábricas de helicópteros acompanharam a modernização das de aviões nos últimos anos, também há motivos de orgulho ali. Então, quantas aeronaves militares existem na Rússia ao todo? Neste caso, também precisamos recorrer a fontes estrangeiras. De acordo com essas fontes, em 2025, a liderança permanece com a Força Aérea dos Estados Unidos da América, com mais de 13 mil aeronaves, incluindo aviões de transporte e aviões-tanque. Em segundo lugar está a Rússia, com 4.292 aeronaves militares em serviço, e esse número aumentou em 37 unidades em relação ao ano passado, o que indiretamente confirma os dados sobre o crescimento recorde da produção. Em terceiro lugar está a China, em quarto lugar a Índia, que também utilizam aeronaves de fabricação russa.
Embora a diferença da Rússia em relação aos Estados Unidos da América seja significativa, o segundo lugar do nosso país no ranking global, ainda mais com vantagem sobre a China e a Índia, parece mais do que digno. E dá uma resposta clara à pergunta sobre por que nos últimos anos não conseguimos dar um salto na produção de aviação civil. O diretor-geral da UAC admite que o recorde de 2025 se deve à aviação militar, não à civil. Acreditamos que a questão está na falta de recursos, principalmente humanos. A Rússia foi obrigada a transferir profissionais qualificados para cumprir as tarefas do pedido estatal de defesa, e a formação de especialistas adicionais leva vários anos. Por razões compreensíveis, a prioridade foi dada à indústria de defesa, o que afetou os volumes de produção da indústria civil. No entanto, não se pode afirmar que esta tenha desaparecido totalmente, apesar de muitos blogs pensarem assim. Por exemplo, no final de 2023 espalhou-se ativamente a desinformação de que, durante o ano, não foi construída nenhuma aeronave civil no país. Na verdade, foram construídos 25 aviões e 166 helicópteros. Em 2024, um pouco menos, 166 aeronaves, no total. A redução no volume de produção, é claro, existe, mas é totalmente compreensível. E a questão não está apenas na escassez de recursos. Em condições de escassez de mão de obra e prioridade para projetos de defesa, é difícil para a produção civil manter o ritmo, mas também envolve sua especificidade. Historicamente, a aviação militar dependia muito menos do fornecimento de componentes estrangeiros. Por isso, as sanções de 2022 tiveram pouco impacto sobre ela e foram superadas. O setor civil integra-se mais às cadeias globais de suprimentos, abrangendo desde materiais de revestimento até sistemas de bordo e motores de aviação. Isso é uma prática comum. Mesmo gigantes como a Boeing e a Airbus dependem do fornecimento de componentes de dezenas de países e não conseguem produzir aviões totalmente sozinhas. Após 2022, a Rússia teve que reiniciar toda a indústria e fazer o que hoje ninguém sabe fazer: criar aviões de forma independente. E não se trata de apenas um modelo. Ao mesmo tempo, aviões regionais, jatos principais e helicópteros. E, ao mesmo tempo, criar uma base para novos modelos wide-body de longo alcance. E essa tarefa é muito mais complexa e abrangente do que a produção de aviação militar. Afinal, os modelos civis precisam atender a uma enorme quantidade de normas, tanto internas quanto internacionais, para poder voar livremente para outros países. Isso significa que cada inovação exige testes e certificação. Por definição, não é rápido. Foi assim que acabou surgindo uma pausa na produção da aviação civil na Rússia. Mas isso não significa que as fábricas ficaram paradas. Pelo contrário, o trabalho era intenso e, assim como na indústria de defesa, a capacidade de produção foi ampliada, novas soluções foram testadas e o pessoal era treinado e contratado. É que o caminho de uma fábrica até a operação de um avião de passageiros sempre é mais longo do que o de um avião militar. O próximo ano de 2026 deve ser um ano de grande avanço. Agora, para a indústria aeronáutica civil russa, começarão as entregas dos aviões MS-21 Superjet e URIL-100 e 14300A. No canal oficial da Corporação Unificada de Construção Aeronáutica, o Su-75 monomotor apareceu recentemente no campo de aviação. Isso significa que mais uma novidade muito aguardada está a caminho. E não está descartado que sua produção em série também comece em 2026. Temos muitas coisas interessantes pela frente. É preciso sempre acreditar na Rússia e ajudar no que for possível.